Fala, meu chefe, como é que você tá? Espero que você esteja extremamente bem do outro lado. Por aqui tá tudo certo, graças a Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal de música artesanal, Handmade Música. Hoje eu quero falar com você que talvez esteja aí cabisbaixo, pensando em desistir da sua carreira musical ou de qualquer outro plano, sonho ou projeto que esteja no seu coração ao longo da vida e que você tem tentado e que talvez não tenha dado certo. Quero te dizer, não desista antes de assistir esse vídeo depois da vinheta. Bora comigo! Bom, eu tô aqui hoje num sábado chuvoso gravando vídeos para esse canal. Eu acabei de gravar um outro vídeo mais roteirizado, com pontos, com estratégia, tudo organizadinho, mas eu estava muito incomodado por fazer um vídeo nesse sentido aqui, nesse formato um pouco mais livre. E eu tava com um tema na cabeça que era não desista, cara. E geralmente esse tipo de tema aqui eu gravaria pro meu outro canal. Eu tenho um canal secundário, que é um canal cristão, onde eu deixo palavras de esperança com base na Bíblia. E geralmente esse tipo de tema eu gravaria pra lá. Mas eu senti de gravar pra esse canal aqui, porque talvez do outro lado tenha uma pessoa que esteja pensando em desistir dos seus sonhos, esteja pensando em desistir daquilo que acredita. Eu sou um cara que sou muito entusiasta dos sonhos. Eu sou um sonhador nato, um sonhador por natureza. Isso é algo que Deus colocou dentro do meu coração inerentemente. Eu não sei se você que está aí do outro lado acredita em Deus, mas eu acredito em Deus fielmente. Sigo a Deus, caminho com Deus, frequento igreja, ministério e tudo mais. E cara, isso é algo que tem mudado muito a minha vida e a minha perspectiva em relação àquilo que eu faço, tá? E não tem como fugir desse tema. Eu respeito muito se você do outro lado talvez não acredite naquilo que eu acredito, e eu vou super te entender se você decidir sair desse vídeo a partir desse ponto, porque de fato eu não tenho como fugir do fator espiritual. Em alguns momentos desse vídeo, provavelmente eu vou entrar no âmbito espiritual, porque não tem como fugir disso, como é o que eu vou fazer agora. O meu contato com Deus, ele começou há algum tempo, mais ou menos uns 5 anos atrás, e isso tem mudado muito a minha perspectiva em relação ao que eu faço, ao meu trabalho, ao meu chamado com a música. A música pra mim, ela sempre foi um fim, né? Ela nunca foi um meio pra um fim. Eu acreditava muito que se eu não fizesse música na minha vida, eu seria a pessoa mais frustrada e mais infeliz de toda a face da terra. Eu morreria, de fato, uma pessoa decepcionada com a vida, porque eu não consegui viver dos meus sonhos. Eu sempre fui aquele cara que acordava, levantava da cama, colocava o pé do chão e perguntava qual é o motivo de hoje? Qual é o porquê de hoje? Por que eu estou existindo? Por que eu ainda estou respirando? Por que eu estou aqui? Essas perguntas sempre estiveram no meu coração de alguma forma, por mais que eu não soubesse de onde elas vinham. Hoje eu sei a raiz de onde vinham essas perguntas. Eu sempre tive essa busca por significado e hoje eu entendo de onde vem tudo isso. O ponto central aqui é que eu sempre enxergava a música como a finalidade da minha vida e não como uma ferramenta para um propósito. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você é que a música, né, como a gente tá num canal de música, eu vou sempre me basear em música, mas pode aplicar isso aqui em qualquer área da sua vida, caso você tenha esbarrado nesse vídeo por algum motivo. A música, ela não é o seu fim. A música, ela não é a conclusão da sua história. Você não é um músico, você está um músico. O que você é de verdade, para você que acredita em Deus, é claro, você é um filho de Deus. Você foi chamado aqui para um propósito, para atender uma demanda. Eu costumo dizer que quando Deus estava lá em cima e ele estava pensando em nos criar, ele olhou para a terra antes mesmo de nos criar e ele viu uma demanda que precisava ser respondida. E ao invés dele responder aquela demanda fazendo um milagre ou mandando uma bênção, ele criou a mim e criou a você para responder essa demanda de alguma forma. Então, de algum jeito, ele olhou aqui para a terra e falou assim: cara, eu preciso de música X, Y, Z para atender uma demanda de aplicar uma mensagem específica para tal grupo de pessoas. E para isso eu vou criar o Glaucio, porque o Glaucio vai ter essa sensibilidade para criar esse tipo de música, para fazer esse tipo de harmonia, esse tipo de melodia, esse tipo de letra que vai atender especificamente a esse grupo de pessoas. Eu tenho uma linguagem, você tem uma linguagem, seja dentro da música ou seja em qualquer outra coisa que nós façamos. O seu propósito, aquilo pro qual você está aqui para fazer, foi criado antes mesmo de você. É isso que eu acredito. Eu acredito que a gente foi criado depois que Deus percebeu que havia uma demanda. E com base nessa demanda, ele nos criou para responder a essa demanda. Ele nos criou com um desígnio. Um desígnio diz um destino. Ele tem um destino para nós. A Bíblia diz em Jeremias que mesmo antes de Jeremias ser uma célula informe no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia e já o havia chamado para um propósito. Isso significa dizer que o propósito já existia antes de Jeremias. A gente tem vários casos na Bíblia de pessoas que foram criadas especificamente para um propósito e a gente consegue inferir isso da Bíblia com muita clareza. Comigo e com você eu acredito que não seja diferente. Então antes que você desista, eu quero que você pondere isso. A música, ou seja, qualquer outra coisa que você faça nessa terra, não é o seu fim. É apenas um meio para chegar a esse fim. É apenas uma ferramenta para chegar a esse fim. E por que eu tô te dizendo isso? Porque isso vai aliviar o peso dessa responsabilidade que talvez você carregue sobre os seus ombros, de achar que se você não fizer isso, ou se você deixar de fazer isso, você não serve para mais nada. Isso não é verdade. Você serve para muita coisa, principalmente para Deus. Você é precioso pro coração de Deus. Ele não te criou só para atender uma demanda. Eu sei que quando eu construo toda essa alegoria aqui para te explicar propósito em relação à sua criação, parece que Deus te criou como um autômato, como um robô, para responder especificamente a algo só por isso. Não, ele te criou
porque ele também te ama. Ele te criou porque ele quis te criar, mesmo sem que precisasse te criar. Porque a gente tem que pensar que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode todas as coisas. Ele poderia por si só responder a demanda, mas ele escolheu criar você para responder essa demanda. Então significa que você é escolhido. E se você é escolhido, logo você é amado por alguém. Então eu quero tirar isso do seu coração através desse vídeo, sabe? Se você tá pensando em desistir porque você acha que é menos do que deveria ser para cumprir esse propósito, é menos do que deveria ser para ser o músico que você acha que é menos do que deveria ser porque as coisas não estão dando certo, eu quero te dizer, ei querido, de fato você é menos do que deveria ser, mas você se torna maior do que deveria ser quando você está em Deus, porque Deus é maior do que todos os nossos problemas. Eu sei que esse vídeo está sendo muito enviesado com o caminho religioso, eu sei que esse canal não se trata disso, mas eu sinto no meu coração de estar aqui falando sobre esse tema com você, e talvez você que esteja do outro lado seja tocado de alguma forma e não pense mais em desistir pelo fato de achar que você é muito mais do que de fato você é, tá? Então tira essa responsabilidade, tira esse peso dos seus ombros. A palavra diz que o jugo de Deus ele é suave, o fardo é leve, então Deus não dá um fardo maior do que aquele que a gente possa carregar. Então se você está caminhando, seja na música, seja construindo um negócio, seja abrindo um empreendimento ou trabalhando em alguma outra coisa, em alguma outra frente que você acredita na arte ou não, cara, continue convicto de que isso é sua verdade, ainda que você não viva 100% disso, ainda que você tenha que trabalhar em algo paralelo para sustentar o seu sonho, continue convicto de que isso é um plano de Deus dentro de você para cumprir um propósito específico. Você não precisa necessariamente viver disso ou ser bem sucedido nisso para se considerar isso, você pode simplesmente estar sendo isso e ponto final, sabe? Eu sei que às vezes a gente que vive por um sonho, a gente vive correndo atrás de um sonho, vive tentando construir uma coisa diferente, algo novo, algo que queima no nosso coração, algo que tá aqui dentro latente, que a gente sabe que é a nossa verdade, muitas das vezes a gente esbarra nesse fardo de ver muita gente prosperando em outras áreas, vivendo uma vida que a gente considera normal ou padrão da sociedade, enquanto você tá 100% atrasado porque acredita numa coisa que ninguém consegue acreditar. Eu quero te dizer que não tem nenhum problema nisso, você só tá sendo diferente, você tá indo pro caminho oposto que tá indo toda a manada, você tá nadando contra a maré, e quem nada contra a maré tem a resistência da maré contrária e geralmente vai chegar mais devagar ao ponto que quer chegar. Então não fique se comparando com as outras pessoas, não fique comparando o seu processo com o processo dos outros, porque como eu sempre falo nesse canal, se comparar é sempre injusto, você nunca partiu do mesmo lugar que o outro e o outro nunca partiu do mesmo lugar que você. O background, a história, o por trás, os bastidores são sempre diferentes. Então você tem uma história, você tem um ciclo, você tem um processo e as pessoas vão ter outro. Então antes de você desistir, pense sempre nisso. Pense que se tá difícil, se tá sendo resistido, significa talvez que você esteja só nadando contra a maré. Caminhos empreendedores, eles geralmente são bem mais difíceis. Se você parar para estudar a história dos grandes empreendedores que deram certo e que romperam, vocês vão ver que eles quebraram em muitos pontos da vida. Eles tiveram que tentar milhares e milhares e milhares de vezes até que uma coisa deu certo. A filosofia que eu carrego para mim dentro da música é: eu preciso apenas de uma música. Eu não preciso de milhares de músicas, eu preciso de uma. Mas para que uma dê certo, eu preciso fazer milhares. Então continue fazendo as suas milhares de músicas e acreditando que no meio dessas milhares existe uma que vai mudar a sua vida, que vai transformar todo o seu cenário e que os seus sonhos vão ser realizados. E ainda que eles não se realizem da forma que você acha que deveriam se realizar, acredite, a música, ou seja lá o que for que você tem na sua vida como um sonho, é apenas uma ferramenta daquilo que você é. Você está como músico, você está como artista, você está como qualquer coisa nessa vida, mas você é uma coisa, filho de Deus, não esqueça disso. Continue correndo atrás dos seus sonhos, com afinco, com vontade, com perseverança, porque uma hora, inevitavelmente, você vai ter que chegar a algum lugar, por mais que não seja o lugar que você espera, mas em algum lugar você vai chegar, e esse lugar, fruto da persistência, pode ser um lugar infinitamente melhor do que aquele que você espera. Eu mesmo descobri um lugar muito melhor do que aquele que eu esperava. Antes eu tinha apenas um sonho vazio, de ser famoso, de ser rico, de ter uma casa legal, de ter um carro legal. Hoje eu descobri um verdadeiro propósito, um chamado, que impacta vidas, que impacta pessoas, que impacta histórias. E isso é muito mais importante do que qualquer coisa material que a gente possa conquistar na vida. Pensando que as coisas materiais a gente deixa para trás. O nosso único legado são as pessoas e as vidas que a gente toca. O resultado não é o fruto, o resultado é a consequência do fruto. E antes de eu finalizar esse vídeo, eu quero deixar um ponto aqui que talvez seja o centro de todo esse assunto que a gente trocou uma ideia aqui. Talvez o melhor tenha ficado pro final, inclusive se você chegou até o final, deixa nos comentários aqui, o melhor está no final para deixar a galera curiosa e deixar os preguiçosos curiosos, né? Porque tem muita gente que entra no vídeo, assiste ali o primeiro minuto, depois cansa e não consegue chegar até o final, mas deixa nos comentários aí, o melhor está no final, pra galera ficar curiosa e assistir até o final pra saber o que rola. Mas o que eu quero dizer é que a vida te dá pistas. Se você tá no caminho certo,
provavelmente a vida está te dando pistas a respeito disso. Isso aconteceu ao longo da minha vida durante muitas vezes, desde que eu era muito pequeno. Eu lembro que eu não tinha a menor relação com a música. Eu fui começar a ter contato com a música por volta dos meus 15 para 17 anos. Foi a primeira vez que eu comecei a ter contato com a música e percebi que eu tinha algo ali relacionado à música, era algo que eu gostava, que era uma paixão que eu tinha uma habilidade, uma predisposição natural para isso. Mas muito antes disso, eu lembro que eu venho de uma família por parte de pai, de músicos, né, de pessoas que têm contato com a música, mas eu nunca fui muito interessado, eu nunca fui muito entusiasta, assim, como criança eu só participava porque eu queria brincar, tudo pra mim era uma grande brincadeira com meus primos, mas eu lembro de momentos, assim, que os meus tios falavam pra mim, sabe, você vai ser o cantor da família, e eu nem achava que eu tinha uma voz boa naquela época pra ser um cantor, eu sempre levava aquilo na brincadeira, eu sempre desconsiderava, mas essas palavras ficaram no meu coração de alguma forma, e hoje, anos depois, talvez, sei lá, uns 20 anos depois daquelas palavras que eu recebi, eu lembro que eu guardava elas no coração de alguma forma, porque eu me lembro delas como se fosse hoje, e eu percebo que, de fato, a vida me dava pistas o tempo todo de que era isso que eu seria. Anos depois, levando aquilo na brincadeira na época da infância, eu vejo que era o que de fato eu seria, porque hoje eu sou um cantor. De toda a minha família de músicos, de todos os meus primos, os meus tios que tinham algum contato com a música, eu sou o único que virou um profissional da música, que trabalha com música de fato. Os outros escolheram todos caminhos diferentes desse, eu fui o único que entrou para esse meio, né? Então, eu acho muito interessante isso, porque ao longo da minha vida ela foi me mostrando que era o caminho exato. Toda vez que eu pensava em desistir, alguma coisa acontecia para me dar um ânimo novo, para me dar um fôlego novo, para me reavivar de alguma forma. Eu lembro que tinha momentos assim que eu tava muito desanimado, eu tava pensando, cara, eu não vou mais fazer música, eu vou trabalhar com outra profissão, eu vou fazer outra coisa. Algumas coisas esporádicas aconteciam, como por exemplo, eu ter contato com uma rádio, eu ter contato com uma gravadora, eu ter contato com um grande produtor do Brasil, eu ter contato com grandes compositores. Alguma coisa sempre aconteceu para mostrar assim, cara, você tá no caminho certo, só não chegou o tempo. Talvez só não tenha chegado o seu tempo, mas a vida está te dando dicas. É só você parar e olhar para trás. Olha para toda a sua história, olha para aquilo que as pessoas falam para você, sabe? Geralmente, se você nasce com uma predisposição natural para algo, isso é algo que vai ser sempre testificado sobre a sua vida. As pessoas vão te ouvir cantar, elas vão elogiar a sua voz. As pessoas vão te ouvir tocar, elas vão dizer, cara, você é um ótimo violonista, você quando toca é diferente, você quando faz isso é diferente, quando você faz aquilo é diferente, né? As oportunidades, elas se abrem, oportunidades que não se abrem para outras pessoas com facilidade, se abrem para você, e geralmente se abrem quando você tá prestes a desistir. Por exemplo, talvez você esteja aí pensando em desistir e esse vídeo apareceu pra você. Você tá aqui escutando ele até o final e você tava agora mesmo pensando, cara, eu vou desistir da música, eu vou desistir da arte, eu vou desistir, seja lá do que você estava pensando em desistir. E esse vídeo aleatoriamente apareceu na sua timeline. Talvez nem músico você seja, talvez você seja de uma outra área, de uma outra situação completamente diferente. E um vídeo de música apareceu pra você pra te dizer, não desista, cara, continua, persista. E esse talvez seja mais um dos vários sinais que a vida esteja te dando de que você está no caminho certo. Mas que você só tem que perseverar por um pouco mais de tempo. Como eu falei, né? Às vezes você vai precisar escrever milhares de músicas para que uma dê certo. Às vezes você vai precisar construir milhares de produtos para que um dê certo. Às vezes você vai precisar abrir milhares de empresas até que uma dê certo. Talvez você vai precisar fazer várias vezes a mesma coisa até que alguma coisa funcione, até que alguma coisa dê certo. Mas inevitavelmente, em algum momento a perseverança ela vai te dar algum retorno, né? Porque ela é recíproca. Então acredita nisso. Fique convicto, fique firme, não desista. Pondere sempre se a sua desistência está vindo de algo genuíno ou se está vindo apenas de uma fraqueza sua. Deus não nos chamou para sermos fracos, Ele nos chamou para sermos perseverantes naquilo que Ele colocou dentro de nós. Ele coloca um sonho dentro da gente, mas cabe a nós corrermos atrás para realizá-lo. Ele nos ajuda nesse processo, é claro. Então eu tô aqui para te dizer nesse vídeo, não desista. Continue, persista, vá até o fim. No final do arco-íris tem sempre um pote de ouro esperando a gente. E aqui quando eu tô falando de pote de ouro, eu não tô falando só de algo material, mas tô falando de algo significativo. Algo que vai preencher o seu vazio por completo. E não é só dinheiro que preenche isso, não é só riqueza que preenche isso, não é só fama que preenche isso. Tem algo dotado de muito sentido. Tem um vazio dentro de nós, um buraco dentro de nós, que só pode ser preenchido por uma única coisa. E eu não sei você, mas eu acredito que seja Deus. Então, no mais é isso. Eu quero te pedir aquelas ações de engajamento que eu sempre te peço. Aqui embaixo tem um botãozinho chamado inscreva-se, só você clicar ali para se inscrever nesse canal e nos ajudar. Não esquece também de ativar as notificações clicando no sininho, assim toda vez que eu postar conteúdo novo você não vai perder. E no mais, comenta e deixa teu like, porque todas essas ações de engajamento vão dizer pro YouTube que esse conteúdo é relevante não só para você, mas também para outras pessoas que talvez estejam pensando em desistir e não vão desistir porque você fez a sua parte compartilhando, beleza? No mais é isso, um beijo grande no seu coração, te desejo muito sucesso e não deixe a desistência te vencer. Fique com Deus e hasta luego. Tchau, tchau.